dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Estamos juntos na manhã deste domingo, primeiro dia desta semana, o dia que a Igreja do Senhor Jesus celebra a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador eterno. Nós queremos convidar você para estar conosco nos próximos minutos aqui no canal exclusivo da Igreja no YouTube. Nós estaremos continuando hoje a série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Este é o tema da nossa revista para o trimestre. Estamos estudando o Espírito Santo de Deus, a sua importância na vida da igreja, a sua relevância no projeto de Deus na vida de cada crente, a presença dele na história da igreja, no Antigo Testamento com o povo de Israel e tudo aquilo que é necessário aprendermos e sabermos sobre esta pessoa da Trindade. A Bíblia ensina e nós cremos num Deus único, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ao falarmos sobre o Espírito Santo de Deus, nós estamos conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a vontade de Deus e os seus atributos, bem como o modo como Deus está trabalhando em nós e através de nós. Hoje, a nossa lição de número 7 vai falar especificamente sobre o Espírito Santo na vida do crente. A atuação, a presença e a diferença que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente. Nós estaremos orando e logo após esta oração, vamos trazer uma síntese do esboço com o tema proposto na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lembrando sempre, claro, também que neste dia, domingo, neste horário, 9 horas da manhã, está acontecendo a EBD presencial, a Escola Bíblica Dominical, nas variadas classes que nós temos aqui no prédio da nossa igreja, no 4º andar, com crianças e juniores, no 5º andar e também no 6º andar, para adolescentes, jovens e adultos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, como é bom estarmos juntos, mais uma vez, reunindo a Tua igreja em torno da Tua palavra. E hoje, quando vamos estudar sobre este tema tão importante, o Espírito Santo, pedimos a Tua unção, a Tua presença, a direção do Senhor para aprendermos mais sobre a Tua vontade. Queremos, como igreja, ser um povo obediente. Queremos, como igreja, ser um povo dirigido, governado em tudo pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, nesta manhã, neste dia, o entendimento preciso da Tua palavra, que é a verdade. Esteja nos alimentando a alma e nos fortalecendo, para que assim vivamos de acordo com o Teu querer. Os planos que o Senhor tem para nós, os objetivos que o Senhor tem para nós, como homens de Deus e mulheres de Deus que somos. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade, ó Deus, pela bênção da tecnologia que permite, através da internet, estarmos estudando também a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Como disse há pouco, o nosso tema hoje é dentro do tema global da revista para este trimestre, para este período. No trimestre, estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje, o tema é o Espírito Santo de Deus e você. O Espírito Santo de Deus na vida do crente. O Espírito Santo de Deus na vida dos salvos. Na vida daqueles que já receberam Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Texto bíblico básico, João, capítulo 16, versículos de 1 a 14. O texto devocional, Salmo 133, versículos de 1 a 3. E o versículo-chave do nosso estudo da Bíblia Sagrada hoje, na Escola Bíblica Dominical Online, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Este texto que, aliás, eu passo a ler aqui agora, por favor, acompanhe a leitura, leia aí e anote. O texto está aqui ao lado na tela para que nós possamos fazer juntos esta leitura. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vou reler o texto. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso objetivo, o nosso propósito hoje, ao estudarmos esta lição, é entender que o Espírito Santo de Deus está mais perto da vida do crente do que o próprio ar que o crente respira. E que ele também é, assim, tão essencial para nós. Sem o Espírito Santo de Deus, nada somos e nada podemos fazer. Antes de prosseguir, eu quero abrir um parêntese aqui muito importante para falar sobre a salvação. Quando uma pessoa toma a decisão de seguir a Cristo, quando uma pessoa abre o seu coração e convida Jesus para entrar, quando uma pessoa toma a decisão de receber Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador em sua vida, esta pessoa então recebe Cristo Jesus. Jesus agora está habitando neste coração, nesta vida. Eu creio na doutrina da Trindade, um Deus que não se divide, mas que é o mesmo Deus, o único Deus. O Espírito Santo de Deus, o Filho que é Jesus Cristo e Deus, o Pai, o Criador. Sendo assim, quando uma pessoa se converte a Cristo, naquele momento, no ato da sua salvação, ele receberá Deus, o Pai, ele receberá Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e ele também receberá Deus, o Espírito Santo. Portanto, nós não cremos que o Espírito Santo de Deus entra na vida do crente alguns dias, semanas, meses ou anos depois da sua salvação. Nós cremos que quando a pessoa é salva, naquele dia, naquela hora, naquele momento, ela recebe a Cristo. E ao receber Jesus, ela também recebe Deus, o Pai, e recebe o Espírito Santo de Deus. É importante esta informação, porque nós não devemos buscar, depois da salvação, receber o Espírito Santo de Deus, porque ele já está em nós. Ele já habita na vida do crente. No ato da salvação, você já passa a ser o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Ao estudar a questão do Espírito Santo na vida do crente, precisamos estabelecer de princípio que não existe salvação sem o Espírito Santo de Deus. Reforça aquilo que eu acabo de esclarecer em nosso estudo bíblico de hoje. Quando falamos sobre o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa salva em Cristo Jesus, nós precisamos entender que é impossível que exista salvação sem a presença e sem o mover, sem a ação do Espírito Santo de Deus. E também é muito importante entender que o Espírito Santo de Deus, ele presente em nós, é a grande garantia da nossa salvação eterna. O apóstolo Paulo, a este respeito, quando escreveu a sua carta para os irmãos que estavam na igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O destaque aqui está para esta expressão importante que o apóstolo Paulo usa ao escrever aos Efésios. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus fez esta promessa: vocês receberão o Consolador quando descer o Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Então, o Espírito Santo de Deus, ele veio cumprindo esta promessa feita pelo Senhor Jesus. Ele veio para entrar na vida do salvo e selar, o selo. Esta expressão era importante naquele contexto, porque um documento, ele tinha valor quando ele estava devidamente selado. Hoje, talvez, o mais próximo disso seria um documento autenticado.
um documento que tem carimbo e assinatura, um documento que foi registrado em cartório. Então, o que Paulo estava querendo dizer é: o Espírito Santo de Deus é esse documento, é este selo, é esta assinatura, é este registro em cartório da salvação de todo aquele que crê. Quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, encontrou alguns discípulos e ele então perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo de Deus quando eles creram em Jesus. A resposta foi surpreendente, porque eles disseram que não conheciam, não sabiam, não ouviam falar ainda sobre o Espírito Santo de Deus. E Paulo então esclareceu que o batismo de João, por mais que fosse importante e tivesse validade, o batismo que foi realizado por João, o Batista, no Rio Jordão, ele estava concentrado na mensagem do arrependimento. Era necessário se arrepender e ser batizado. Agora, Paulo está falando sobre um outro momento, um outro batismo, aquele que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um batismo que vem a partir de Jesus, da sua ressurreição também, e esse batismo é diferente, portanto, do batismo realizado por João. Ponto de número 1, no esboço da nossa lição de hoje: o Espírito Santo de Deus é aquele que está sempre iluminando a mente dos salvos. O Espírito Santo de Deus é aquele que dá inteligência, é aquele que dá sabedoria, porque ele ilumina a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Algo parecido com a afirmação do salmista: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Espírito Santo de Deus ilumina a mente do crente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Ele habita em nós e um dos objetivos é este: iluminar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Romanos 12 e Efésios capítulo 4. Veja, a palavra entendimento, a palavra conhecimento, a palavra inteligência, sabedoria, a palavra informação. Este é o objetivo. O Espírito Santo de Deus em nós ilumina a nossa mente para nós conhecermos a Deus, para nós entendermos a palavra de Deus, para nós termos esse entendimento de forma muito racional acerca de Deus, dos atributos de Deus e das ações de Deus também. O Espírito Santo conhece a Deus e só ele sabe exatamente quem Deus é e pensa. É dessa maneira que ele, o Espírito Santo de Deus, agindo na nossa mente, permite alcançarmos o milagre de termos a mente de Cristo, como Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Nós somente teremos a mente de Cristo, nós somente teremos os mesmos pensamentos, a mesma inteligência de Cristo, a partir desta ação, deste mover, desta intervenção do Espírito Santo de Deus em nós. O crente vê a imagem de Cristo no espelho da palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou esta palavra, revelou esta palavra e continua agora iluminando esta palavra. Vejam, o Espírito Santo de Deus esteve usando aqueles homens que escreveram cada palavra, cada letra, cada frase das Escrituras Sagradas. E agora, quando lemos para entendimento preciso, o Espírito Santo de Deus continua agindo, continua atuando. Ele inspirou aqueles que escreveram a palavra de Deus e agora ele ilumina a nossa mente para que possamos compreender tudo aquilo que está verdadeiramente nas páginas das Escrituras Sagradas. Número 2, o Espírito Santo de Deus convence o crente do pecado. Outra atitude, ação, outro
compromisso ou responsabilidade, digamos assim, que o Espírito Santo de Deus tem. Quando ele está em nós, ele nos abre os olhos do coração para entendermos acerca do pecado. O arrependimento só é possível depois que nós reconhecemos que somos pecadores e então nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e somos perdoados. Não foi por acaso ou pressionado pelas necessidades que o filho pródigo resolveu voltar para a casa do seu pai. A expressão caindo em si, que está em Lucas capítulo 15, versículo 17, deixa claro que aquele moço foi convencido por alguém ou por alguma coisa que ele estava em pecado e precisava confessar o seu pecado e precisava pedir perdão diante da pessoa que ele ofendeu. O apóstolo João descreve este ministério do Espírito Santo de Deus em 3 dimensões. É amplo, é profundo, é irrestrito. João 16, de 8 a 11, diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, porque o homem sem o Espírito Santo de Deus não consegue crer em Jesus. Em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus convence da justiça, porque o Senhor Jesus foi para o Pai. Em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus convence o homem do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Número 3. O Espírito Santo ensina ao crente as verdades de Deus. João declara: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, capítulo 16, versículo 13. Nos textos de Mateus 10 e Lucas 12, Jesus fala aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam com ele, caminhavam com ele e o seguiam, que na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, da angústia ou da opressão, o Espírito Santo daria a cada um deles a sabedoria necessária. Seria uma sabedoria especial, divina, tão profunda e poderosa que ninguém poderia resistir a estes homens. No momento certo, o Espírito Santo de Deus lhes daria a sabedoria necessária para que eles argumentassem, falassem, esclarecessem e trouxessem uma mensagem da parte de Deus para os seus interlocutores. O apóstolo João trabalha este assunto também na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 27, bem no finalzinho aqui do Novo Testamento da nossa Bíblia. Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes, isso é, a unção, que é a presença do Espírito Santo de Deus, a palavra unção tem esse significado básico, a presença, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Vejam, o Espírito Santo de Deus é o mestre, é o professor, é aquele que ensina e confirma no nosso coração as verdades de Deus, o Pai. 4. O Espírito Santo guia o crente. Ele dá direção, ele mostra o caminho, ele diz o que está certo, o que está errado, o que é bom, ruim, e ele então nos dá essa direção. Ele é a nossa bússola, ele é o nosso GPS. Mais do que a expressão de João, quando diz, ele vos guiará a toda a verdade, João capítulo 16, versículo 13, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, andai no Espírito, Gálatas 5,16. Andar com Cristo, andar com Deus, andar com o Espírito Santo de Deus, significa viver com Ele, significa dar todos os passos, todos os dias, significa escrever a nossa história, tomando todas as nossas decisões com Cristo e sob a influência, sob a direção, sobre o comando do Espírito Santo de Deus. O evangelista Lucas, descrevendo as viagens missionárias do apóstolo Paulo, confirma que era o Espírito Santo de Deus que dizia onde Paulo devia ir. Ele dava direção, dizendo quais as cidades, as vilas, quais os lugares onde Paulo devia ir e devia testemunhar, pregando o evangelho da salvação. Em Atos, no capítulo 16, versículos 6 e 7, está escrito,
e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Foi exatamente isso que aconteceu. Lembra quando Jesus ele foi levado para o batismo e, na sequência, foi levado para o monte, onde passou 40 dias e noites jejuando e orando? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus, ele levou Jesus, ele guiou Jesus. Bom, como nós podemos concluir, sintetizar e resumir o estudo bíblico da nossa escola bíblica dominical online deste domingo? Bom, ouça com muita atenção. Resumimos o que foi dito na lição da EBD Online hoje, que a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do crente pode ser definida se nós utilizarmos 3 palavras como base: sobre, com e no. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus veio sobre algumas pessoas à sua escolha. Os evangelhos mostram como ele morava com os discípulos na pessoa do Senhor Jesus. E a partir do 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus agora está no povo de Deus. Queremos agradecer muito a sua presença e participação conosco na Escola Bíblica Dominical deste domingo e convidamos para domingo que vem. Nós continuaremos estudando a Bíblia, continuaremos estudando a Palavra de Deus com este tema Espírito Santo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar e a sua família. Daqui a pouco, às 10h10, o nosso culto da manhã. E à noite, às 7h, o nosso culto da noite. Você está convidado presencialmente ou na impossibilidade de estar aqui no templo da igreja conosco. Também o culto é transmitido ao vivo, online, no canal da igreja no YouTube. Até o próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.